Olá, tudo bom? Vocês estão no canal Leitura Múltipla por Lorena Rodrigues e hoje eu vou falar com vocês sobre um livro de, vamos dizer assim, de autoajuda, que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, de Heiming Sun. Ele é um mestre zen budista, tá? Eu ganhei esse livro no ano passado, no aniversário da minha irmã. E como ela acha que eu sou muito acelerada, muitas pessoas acham isso, ela falou assim, seria uma ótima leitura para você estar lendo e vendo se pode aplicar alguma coisa que você vai aprender nesse livro no seu dia a dia. Esse livro é um livro que você tem que degustar, ou seja, ler aos poucos, ler cada capítulo conseguindo levar alguma coisa para o dia a dia, levar alguma coisa para sua memória, carregar alguma coisa, internalizar alguma coisa, porque ele é um livro de aprendizado, de várias coisas que esse monge visualizou pelo mundo, visualizou no seu cotidiano, na sua vida, e que ele postava algumas dessas frases da visualização do dia a dia dele no seu Twitter. Então, chamaram ele para fazer um livro, olha, que coisa legal. Em primeiro lugar, esse livro é dividido em 8 capítulos, então eu decidi gravar os primeiros 4 capítulos da primeira parte, para não ficar muito longo o vídeo, e gravar os outros últimos 4 capítulos numa segunda parte, em um outro vídeo que eu vou postar mais à frente. Aqui, a gente vê que o livro é muito assim, ele é das Sextantes, tá? Na capa do livro logo fala como manter a calma em um mundo frenético. O livro, o design do livro, vocês podem ver, de modo geral, é muito lindo. Muito, muito lindo. Todo bem desenhado. E todas as partes aqui dos desenhos, você pode ver que quem tem um livro em casa, pode ver que tem um menino, um homem e uma mulher. Eu, assim, achei um livro belíssimo, questão de beleza. Tem figuras e gravuras praticamente em todos os capítulos. E essas figuras e gravuras têm relação com o que está falando o livro. Então, vamos lá. A primeira parte, o primeiro capítulo, ele fala de descanso. Por que sou tão ocupado? No capítulo 1, descanso, ele fala que o mundo não é alegre ou não é triste, ele só é. Eu gostei muito dessa frase. Porque aqui, às vezes, as pessoas falam, nossa, por que eu tenho que fazer esse tudo de coisa? Porque eu tenho esse tanto de serviço em casa, essas tantas coisas para fazer na minha vida cotidiana? Porque eu preciso de ficar tão ocupado e não poder descansar? Ai, gente, desculpa, tá um barulho aqui na rua, não sei se vocês ouviram aí. Eu não consigo descansar em momento algum e tudo que eu faço não dá tempo só de dormir, não dá tempo de descansar, no caso, fazer uma coisa de lazer, assistir uma televisão com a família, passear com a família. Eu só tenho tempo de trabalhar, de fazer as minhas coisas que são obrigações, vamos dizer assim. E ele fala do descanso. Aqui tem uma frase interessantíssima que eu achei, até grifei aqui e vou ler para vocês. O mundo não é objetivamente alegre nem triste para produzir um sentimento correspondente em nós. Pelo contrário, os sentimentos se originam da projeção da experiência subjetiva da nossa mente no mundo. O mundo não é inerentemente alegre nem triste, ele apenas é. Foi até que eu acabei de falar para vocês aí. Ou seja, às vezes a pessoa acha, nossa, que vida triste, que situação triste, ela vive cabisbaixa, ela vive desanimada, ela vive esperando um novo amanhã, um novo ano, um novo mês, um novo dia para a vida dela melhorar. E ela vê, o mundo não é nada, é a gente que é, a nossa subjetividade que faz a nossa vida ser mais alegre ou mais triste. É o jeito que a gente está enxergando a vida. Então eu achei isso muito interessante dele falar isso, que descanso, a gente tem que descansar, nesse sentido eu entendo, que é para a gente enxergar a vida de um jeito diferente, da perspectiva, no jeito que a gente olhar a nossa vida, o mundo vai refletir isso para a gente. Então a gente tem que olhar de um jeito melhor, um olhar mais amoroso, um olhar mais gentil, e um olhar que as coisas são boas, que vão acontecer coisas boas, que elas de fato acontecerão. E aí tem uma frase que eu grifei aqui, e eu vou ler para vocês. Nós nos sentimos infelizes não só porque algo ruim aconteceu, mas também por causa do turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando muito que algo ruim aconteceu na vida dela e ela fica levando aquilo muito a sério e fica várias vezes repetindo, remoendo aquilo na mente dela. Então, ela não consegue descansar, não consegue ficar tranquila. Ela sempre fica pensando nas situações que levaram aquele acontecimento que não foi tão bom.
o que faz a vida dela ser mais complexa e mais difícil por causa desse tipo de pensamento, do jeito que ela lidar com as coisas que acontecem com ela. Então, tudo é como a gente nós nos damos com o que acontece com a gente. E aí a gente faz a diferença em cima disso. Capítulo 2, atenção plena. O que seria a atenção plena aqui no livro? Ele fala para a gente não lutar contra as emoções negativas, mas sim observar essas emoções negativas. Aí você fala, como assim? Na hora eu também falei a mesma coisa. Depois que eu me adentrei no capítulo, eu entendi. Mas na hora você fala, como assim se observar essas emoções negativas? Às vezes a gente tem emoção negativa de ódio, raiva, de você explodir, fazer algo ruim com aquela raiva que está lidando com você, contra alguém que te fez raiva, falar algo ruim, você lidar com aquela emoção, aquele sentimento ruim de fazer algo ruim com alguém, principalmente. Você lidar com aquela emoção, analisar o que está acontecendo para depois sim tomar alguma atitude. E ver se naquela posição, vislumbrar tudo aquilo e ver, será que isso é a melhor coisa na minha vida? Será que eu devo realmente fazer isso ou não? Será que eu devo ser levada ou levado por essa emoção negativa? Porque a emoção negativa, ela vem com rompante e ela passa também. Então a gente tem que observar aquela emoção negativa e observar se aquele tipo de sentimento é o tipo de sentimento, é o tipo de emoção que eu quero nutrir no meu corpo, na minha mente, na minha vida. Se aquilo é positivo ou não. Às vezes fala muito da inveja, às vezes essa atenção plena, às vezes até mesmo dessa emoção da inveja que uma pessoa sente pelas coisas que o outro conquista. Será que aquela atitude invejosa é uma atitude interessante? Será que eu devo vislumbrar, ver a vida de um modo diferente? Aí aqui eu vou ler para vocês também uma citação que fala aqui no texto que eu marquei e achei bem interessante. Nos aposentos do coração, temos 2 inquilinos, morando lado a lado, Adolf Hitler e Madre Teresa. Quando somos dominados pela insegurança e pelo medo, sentimos as maquinações interiores de Hitler. Quando estamos em contato com o amor e os vínculos, ouvimos a voz delicada de Madre Teresa. Ou seja, qual é o lado que você quer que fale mais alto em você? Qual é a personalidade que você quer mostrar para o mundo? Ou que você mesmo quer mostrar para si próprio, depois não vem naquele momento de arrependimento. A gente tem que fazer o mais correto e tentar ser as melhores pessoas possíveis. E tem outras coisas que eu marquei também, mas eu não vou falar de tudo que eu marquei, senão esse vídeo ficaria muito, muito longo, tá? Tem coisas que eu grifei mesmo. Vou falar um pouco sobre paixão. Esse capítulo foi o que mais assim, ficou na minha cabeça. Eu achei muito interessante uma parte que ele fala aqui. Ele conta a história de vivência dele, quando ele vai ser o professor na universidade. Ele estava dando uma matéria, essa matéria era sobre tranquilidade, sobre meditação, etc e tal. E ele começou a fazer vários conteúdos programáticos que vislumbravam, ou que queriam, no caso, levar os alunos em locais diferentes da cidade que tinham essa cultura budista, que é a que ele seguia, e levar esses alunos a entender o que é a meditação de modo diferenciado, vivenciar essa meditação. E aí ele começou a perceber que vários alunos começaram a faltar nesses locais que ele marcava. E ele foi ficando muito triste com isso. Por que meus alunos estão faltando? Parece que na sala eles estão tão assim, engajados, tão motivados com a minha matéria, e depois eles estão faltando. Aí ele chegou um momento na sala e foi lá conversar com os alunos, com a turma, eles que eram de uma faculdade, universidade, e os alunos simplesmente responderam que aquela matéria, que aquilo não era obrigatório e não dava ponto, então por isso que não estavam indo. Sim, claro, não foram todos os alunos, foram alguns alunos. No momento, foi como se fosse uma facada no coração dele, ficou totalmente, sim, sabe, abismado com aquela resposta. Mas aí que vem a questão da paixão. Ele meditou em casa que ele ficou triste, ficou, sabe, pensativo, depois ele meditou. A paixão dele estava atrapalhando ele a viver a matéria com os alunos dele, porque ele tinha tanta paixão pelaquela meditação, pelo aquele tipo de conteúdo, que ele queria que os alunos dele se emergissem sobre todos os assuntos que tinha aquele conteúdo. E esquecia que os alunos não tinham só a matéria dele, tinha várias outras matérias para fazer, e que aquilo tudo ocupava o tempo deles. Além das matérias da faculdade, tinha a vida dele cotidiana para viver. Então, assim, ele começou a pensar nisso. Depois que ele pensou totalmente nisso, ele viu que a paixão dele não era a paixão dos alunos.
né? A paixão dele era explicar a matéria, mas ele não podia fazer com que os alunos vivessem totalmente tudo que ele achava que era importante que eles vivessem para aprender aquele assunto, até porque os alunos não eram ele, não tinha o mesmo caminho dele, a mesma vida dele. Então, que os alunos, se quisessem mais, eles talvez teriam que buscar depois. Não ele querer obrigar os alunos a emergir naquele tipo de situação, naquele tipo de aprendizado, sem os alunos emergir, até porque eles tinham outras obrigações. E aí a gente fala na parte interessante que ele fala aqui, que é: não importa quanto eficaz seja um remédio, se você exigir que alguém o tome, ele pode ser que ele pareça um veneno para essa pessoa. E a pessoa não vai querer tomar. Porque você fala, nossa, toma como tão obrigada, vai ser uma obrigação. Então, tudo que você faz por uma obrigação é uma paixão, você acha que aquilo é muito bom para você, mas não quer dizer que é paixão para o outro. Então, eu sou química, eu sou apaixonada por química, eu não posso obrigar meu marido, por exemplo, a gostar de química. Eu amo química, sou apaixonada por química. Eu amo ler, vou dizer assim, de modo agora, que é um modo de livro que a gente está falando aqui. Assim, vocês que estão assistindo, amam ler, gostam de ler, pelo menos. E meu marido também não gosta de ler. Eu não posso obrigar a ele ler e falar. Eu posso falar para ele várias vezes os benefícios de ler, mas ele não vai entender desse jeito. Ele não entende, ele não aceita e ele não quer. Então, assim, se eu ficar obrigando isso a ele, pode ser que pareça um veneno. Então, tudo que pode ser muito bom, mas se for uma coisa obrigada, ela acaba sendo uma coisa que não é muito legal. Então, a gente não pode deixar que a nossa paixão por algo faça com que a gente queira obrigar aquelas outras pessoas a viver aquela mesma coisa que a gente viveu. E assim, eu vou ler aqui com vocês uma parte que eu grifei. Muitos conflitos da vida podem ser resolvidos se colocarmos no lugar do outro. Tente enxergar as coisas sob outro ponto de vista. Se você só considera seu lado, não é diferente de uma criança. Então a gente tem que ver o ponto de vista do outro também. Não é só achar que nós somos certos. Só a nossa visão é a certa. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue melhor vislumbrar que aquela pessoa precisa de mais tempo, precisa de outro tipo de insights que no momento ela não tem. Então a gente consegue deixar a pessoa ser mais livre, vamos dizer assim, e não obrigar a pessoa a ter a mesma paixão que a gente. Outra coisa interessante que eu grifei também nesse capítulo 3, paixão: os poderosos costumam estar rodeados de pessoas que só dizem sim, ajudando o chefe a se sentir importante e excepcional. Se as pessoas à sua volta sempre concordam com você, é provável que seja oportunista, não companheiros leais. Eu achei isso bem assim, complexo, bem difícil, porque às vezes até muitos chefes, eles querem só ouvir sim, não querem ouvir ninguém dizer não para eles. Quando tem um funcionário, alguém que diz um não para eles até perseguem essa pessoa, porque eles só querem ouvir um sim, só querem os puxa-sacos, vamos dizer assim. Então isso é muito ruim, a sociedade é muito, muito voltada para quem puxa-saquismo, para bajulação, e não é o ideal, né? Quando a gente vê na questão de personalidade, questão de vivência, de fato, de lealdade, quem é o puxa-saco não é uma pessoa leal. Geralmente ele só está querendo algum benefício com aquilo. E agora, gente, a gente vai falar do último capítulo dessa primeira parte, que é o capítulo 4. O capítulo 4, ele vai falar sobre relacionamentos. Aqui também tem uma história interessante que eu posso contar para vocês de modo tentar ser sucinta. Ele viajou para um país, acho que estava nos Estados Unidos ou na Inglaterra, algo do tipo. Ele e um amigo, e só ele falava inglês perfeitamente, entendia inglês perfeitamente. Esse amigo não entendia. Então, ele, para ajudar o amigo, pensou em ficar o tempo todo do lado desse amigo. Falou comigo: não, eu vou te acompanhar por onde você for. Chegou um determinado tempo, nós já estavam mais de 2 dias juntos, o tempo todo. Ele começou a sentir necessidade de fazer as coisas que ele queria, e o amigo também começou a ter necessidade de fazer as coisas que somente ele queria. E aí os dois brigaram. E ele falou assim: cara, não quero mais que você perto de mim. O amigo falou com ele: vamos cada um fazer suas coisas e tchau. No primeiro momento ele ficou triste, ele achou estranho a atitude do amigo, mas ele entendeu e ao mesmo tempo falou: quer saber? Quer saber que ótimo, é bom que eu vou sair nesse lugar que eu quero ir, nesse museu que eu quero ir, que eu não queria, agora eu vou, etc e tal. Resumo: no final do dia ele percebeu que os dois tinham mais coisas para compartilhar, porque viveram vivências e foram em locais diferentes,
tiveram situações no decorrer do dia diferentes, então eles puderam compartilhar e eles estavam se sentindo melhor na presença do outro. Essa questão de relacionamento, não importa o quanto você esteja, sabe, bem com a pessoa, goste da pessoa, ame até a pessoa, mas se você às vezes ficar muito tempo só colada com ela, e ela com você com ela, vai chegar um momento que vocês vão ter atritos. Porque é demais, então a pessoa não consegue viver muitas coisas que ela quer viver e nem você que você quer viver, e começa assim a vir os atritos. E isso é normal também nos relacionamentos, ter atritos. Isso também não quer dizer que você e ela não se amam ou não se gostam. O segredo é encontrar esse equilíbrio. Para que, no caso, para você não sufocar a pessoa, ninguém ficar sufocando um do outro. Para manter os seus amigos, os amigos genuínos e familiares por perto, sempre você deve mantê-los, mas você tem que dar um momento de, vamos dizer assim, para ele viver o que ele quer viver. Manter seus amigos, manter seus familiares por perto é importante, mas também não sufocando essas pessoas. Porque sufocar demais essas pessoas não é legal. E às vezes, também acho que tem outra coisa interessante aqui que ele falou. Tem essa parte de outra coisa muito interessante, foi quando ele contou a história de um monge, de um cara que seria rei. Esse cara que seria rei queria tudo do jeito dele. E ele foi perguntar uma coisa para um monge lá, um cara sábio da cidade. Esse cara sábio da cidade falou que a vida era assim, que viver daquele jeito, e falou assim, nada de diferente do que aquele futuro rei sabia. Aí esse futuro rei falou, nossa, só isso, vim para escutar isso aí todo mundo já sabe. Deu as costas para ele, bateu a cabeça na parte da porta. Aí ele falou, se você tivesse sido mais humilde, eu ia falar para você que você tinha que virar assim e tal, para não bater a cabeça. Enfim. Aí ele falou que o orgulho em excesso é fonte de conflitos. Ele brigou com esse cara. Uma pessoa orgulhosa demais, que se acha demais, provavelmente não vai ter bons relacionamentos, porque ela sempre está certa, ela sempre tem razão, ela sabe de tudo, e isso não é legal nos nossos relacionamentos, tanto com amigos quanto com familiares. Aqui eu vou ler para vocês uma frase que eu achei interessante, que eu grifei aqui. Se você acha que é superior ou inferior a alguém, uma parede se ergue entre vocês. Trate o outro como um velho amigo que você não vê há algum tempo. Quando você baixar a guarda, ele fará o mesmo. Quando criticar alguém, veja se está fazendo isso por inveja. Olha que interessante. A sua crítica revela mais sobre a sua personalidade do que você pensa. Mesmo que esteja certo, as pessoas vão achá-lo desagradável. Isso que é interessantíssimo. Quando você se intromete para dar a sua opinião, nem sempre é interessante a sua opinião. Porque é mais interessante você ver a pessoa por ela mesma descobrir algo. Ou se ela te perguntou é uma coisa, mas se dá a sua opinião sem ela ter perguntado, é algo desagradável. Então, assim, ele orienta isso também para você evitar esse tipo de comportamento, para você ter um bom relacionamento. Então, gente, até aqui a gente viu o capítulo 1, descanso, capítulo 2, atenção plena, capítulo 3, paixão, e o capítulo 4, relacionamento, no livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, de Ramin Sun. Espero que vocês tenham gostado e venham assistir o próximo, segunda parte, sobre este livro. Desde já agradeço. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, por favor. Beijo, beijo, tchau, tchau.